pleno programa TE TV, a TV do Tudo Ensino, programa número 6. Programa número 6. Professor, queria primeiro lhe agradecer. Professor, não, vamos fazer o seguinte, Kênis, tá bom? Perfeito. Kênis e Marcelo, para a gente não ficar nessa de professor. Fechado. Até porque o nosso assunto aqui hoje não é de professor para aluno, nem de aluno para professor. Nosso Com papo certeza. aqui é outro. É crescimento pessoal, é desenvolvimento pessoal, é empoderamento. Não é isso? Fechado. Quer se apresentar? Vamos lá. Conversa aqui então com o pessoal do TE-TV, da TV do Tudo Ensino. Se apresente, fale um pouquinho de você, por Bom, favor. vamos embora. Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Né? Obrigado pelo convite, Marcelo. Quero agradecer ao Aloísio, né? Meu sócio lá na A7 Consultoria, professor amigo nosso, que foi quem indicou meu nome aqui para Ele vocês. falou que você não vinha. Eu falei, você está errado. Completamente errado. O picareta é ele, não sou eu. É isso mesmo. Então, estamos aqui. Bom, meu nome é Kênis Bonatti, eu sou professor, sou da área de educação, fui gestor educacional, já sou gestor educacional há mais de 12 anos e tenho uma formação diferente do que muita gente pensa, né? Eu sou formado em Direito, apesar de não exercer, Caraca, que bacana. tenho especialização e o meu mestrado é em Administração de Empresa, na área de Gestão Empresarial. Então eu tive uma formação profissional na área comercial, por muitos anos, fui gerente comercial aqui em Recife, depois entrei na área de educação, também atuei como gerente comercial num grupo educacional daqui e depois passei por superintendente e pró-reitor de instituições de ensino. Sou sócio da A7 Consultoria, é uma empresa que ajuda micro e pequenas empresas. Muito bacana, por sinal, né? A nossa empresa ela é credenciada do Sebrae, então eu sou credenciado do Sebrae há mais de 10 anos como instrutor e consultor. E o bacana disso tudo, e até trazendo para o tema de hoje que é empoderamento, é justamente um dos trabalhos que a gente faz, né? Que é ajudar esse pessoal, as pequenas e as micro pequenas empresas, ou seja, geralmente o pessoal que está trabalhando na linha de frente, que é o próprio proprietário, a crescer. E como muitas das vezes o nosso trabalho faz com que essas pessoas se empoderem, né? Justamente pela aquisição do conhecimento, por poder conseguir entender um pouco melhor o negócio, ver uma perspectiva além da força de vontade, né? Eu digo sempre que o empreendedor brasileiro é assim, os caras estão conversando, aí um pega e fala assim, olha, eu tenho um forno, o cara pega e fala, eu tenho 2 quilos de farinha, vamos montar uma padaria. Ou uma pizzaria. Né? E aí eles começam montando, construindo, faz a primeira fornada, vende, faz a segunda, só que depois de 10 anos funcionando, os caras estão desestruturados, muito na linha de frente, não conseguem crescer, não conseguem evoluir, e aí falta muito dessa base de conhecimento, de estar empoderado desde o início. Porque empoderamento tem um lado, um viés social muito forte, Sim, né, de sem empoderamento, dúvida, sem dúvida. mas eu acho que aqui a gente tem que trabalhar para a parte de aquisição de conhecimento, de habilidades, justamente o que vai fazer você se orientar dentro da sua construção profissional. Tá? Mas é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, sem querer te interromper, já te interrompendo. Aloísio, você se enganou. Engraçado que, como foi que eu convidei o professor Kênis, né? Domingo, né, chovendo, não dava para ir para lugar nenhum, eu comecei a separar as pessoas que a gente poderia... Eu falei, eu vou arriscar, quem responder, respondeu. E você foi o primeiro que eu mandei, foi o primeiro que respondeu. E tem gente que não respondeu até hoje. Tá aqui gravando. A Luiz só viu hoje, né, que a gente tava montando. Então, mais uma vez, pô, muito feliz por você estar aqui, por ter a oportunidade de ter você aqui, uma pessoa que já empoderou, empodera e vai continuar empoderando muita gente, né, fazendo as pessoas crescerem. Eu estou enganado, mas eu acho que não estou. Eu tenho visto algumas orientações, por exemplo, muito de instituições financeiras e de fintechs, contratando pessoas mais maduras, pessoas na casa dos 50 anos, pessoas com cabelos brancos. Perfeito. Pessoas já experimentadas e que eventualmente estavam até fora da linha de trabalho, já em casa aposentado, estão retornando para as cadeiras, para as mesas. A que você advém isso? Esse movimento de trazer essas pessoas de cabelo branco? Então, Marcelo, se a gente for fazer um corte na evolução da sociedade, de tudo que vem acontecendo, você pega, por exemplo, a tecnologia. Sim. Né? Se a gente for falar de 20, 30 anos atrás, né, o meu primeiro teclado foi uma Olivetti. Né? Talvez muita gente nem saiba o que é uma Olivetti, mas Com pesquisem. margarida ou sem margarida? Com margarida. Com margarida, Com margarida, pô. entendeu? Então, Então assim,
Quem já teve a oportunidade lá de conhecer o mimeógrafo, né? Sentir o cheirinho. Vocês sabiam que folha de papel tem cheiro? Tem cheiro. Quem já passou por isso. Então, o que acontece? A gente vive uma evolução na sociedade em que hoje tudo é muito dinâmico, tudo muito rápido, né? As pessoas... E isso meio que tornou o grupo mais jovem muito imediatista. Pois é. Então, você quer soluções da noite para o dia, você quer resultados da noite para o dia, sem ter profundidade no conhecimento e sem ter a paciência necessária, a maturidade para ver aquilo poder evoluir. Né? Então você pega hoje, não estou dizendo que essa velocidade não é boa, muito pelo contrário, a gente vê as grandes empresas de tecnologia com pessoas muito jovens, mas a maturidade, ela é necessária. Né? Quando você coloca os cabelos brancos, ou seja, a vivência ela é fundamental para dosar esse time. Então você pega um telefone hoje, ele não é simplesmente um telefone, né? É uma ferramenta de trabalho completa e complexa. Só que isso faz com que você esteja ligado 24 horas por dia, é full time. Né? Você não tem mais horário para responder e-mail, você não tem mais horário para atender demanda, para responder demanda. Então você precisa ter essa maturidade para ter esse controle. Foi mal eu ter te ligado domingo, viu? Não, olha aí um exemplo, tá vendo? Um exemplo, mas veja só, um exemplo dos cabelos brancos com maturidade, num convite, algo simples, né? E não uma demanda de cobrança. Então, isso pode acontecer, vale a pena, né? Porque você otimiza seu tempo. De repente você tava lá no domingo e você aproveitou, pô, tô aqui sem fazer nada, vamos dar uma evoluída no que eu posso adiantar para minha semana, para minha produção. Isso é bacana. Né? O que não pode é acontecer dessa engrenagem rodar sem parar numa alta velocidade. Então, essa maturidade que as empresas buscam é justamente para isso, para ter esse controle, para ajudar os mais jovens nesse crescimento, nessa evolução. Né? Então, a gente vai conseguir, vamos ter oportunidade durante o programa de falar de ferramentas, né? O que é que a gente pode utilizar de ferramenta para esse empoderamento, para esse desenvolvimento? Né? Porque o empoderamento não é uma palavra solta, é uma construção. E como é que você constrói isso? Como é que a gente pode ajudar você a se empoderar, você a se construir? Né? Então, hoje o que tem muito na moda se falando é a questão do coaching, né? Coaching de carreira, coaching para isso. E a palavra coaching ela é muito forte, mas precisa ter muita responsabilidade. Não adianta fazer um curso de coaching num final de semana e achar que é coaching, vou mudar a vida de todo mundo. Não, e o impressionante é que hoje a palavra coaching ela é a palavra mais cara para você pagar. Quando você vai fazer um marketing digital e vai pesar as palavras, fazer o pagamento das palavras, escolher as palavras, o coaching é a palavra mais cara. E eu encontro que ela é uma das mais banalizadas. Mas, deixando isso para lá, então a gente pode dizer, retomando a história dos cabelos brancos, que os cabelos brancos são os freios dessa moçada que está entrando aí na frente de 30, 35 anos, dessa geração Y e Z que estão entrando com pé na jaca, ladeira abaixo e que às vezes se perdem durante o processo e não conseguem, por exemplo, aproveitar suas oportunidades de carreira, não conseguem, querem abraçar tudo e no final das contas acabam não abraçando nada. E o pessoal mais maduro tem esse foco, tem esse direcionamento. A gente pode dizer isso? Pode sim. O que não quer dizer que isso seja uma unanimidade. Ou seja, a gente não pode generalizar. Todo mundo nessa faixa etária não tem freio, não. Tem muita gente com menos idade do que a gente e que talvez tenha um freio muito melhor que o nosso. Né? Mas falta hoje por conta do cenário em que eles nasceram, do cenário em que eles foram criados, né? Se a gente for falar de tecnologia, a gente evoluiu com a tecnologia, nós aprendemos tecnologia. Essa galera já nasce sabendo tecnologia, o modo de se dizer. Né? Então isso é muito importante. Falar dos cabelos brancos, dessa maturidade, a gente está falando de ter habilidades que talvez essa moçada mais nova não tenha. Né? Então, se a gente for parar para olhar, qual é o objetivo lá atrás? Não, você trabalhar numa grande empresa, construir carreira, ter permanência nessa empresa. E hoje a moçada busca muito o quê? Busca muito um motivo, uma causa, né? Ah, não, eu quero experienciar, eu quero ter experiência. Então, se troca muito de empresa, né? E as oportunidades hoje são globais. Você consegue trabalhar nos 4 cantos do mundo, talvez de dentro da sua casa. Então,
E muitas vezes disso, você vê um cara saindo, por exemplo, de uma empresa, indo para outra, ganhar menos, porque a experiência que ele acha que vai ter ali vai ser melhor e vai contribuir. Isso é muito bacana, né? De ver. Agora, para que isso tudo aconteça, é legal que você tenha um planejamento, né? Como é que você vai trilhar esse caminho? Quais são as tuas vontades, os teus desejos, quais são os teus objetivos, né? Então, isso é muito legal. Tu tem acompanhado essas... A semana que passou eu vi uma estatística não vou lembrar de quem foi, do Instituto Bacana de Pesquisa, dizendo que o Brasil fechou não sei quantos milhões de vagas, fechou não, abriu. Isso. Não sei quantos milhões de vagas contra um pensamento de que ia fechar, que a gente está numa recessão profunda. Você acha que essas competências dessa moçada que estão estudando em casa, que estão trabalhando em home office, você acha que estão adequadas para esse momento? E, sobretudo, como é que vai ser essa retomada de emprego? Como é que a gente vai retomar? O que a gente precisa de qualificação, de soft skills? O que a gente pode falar, dar de dica para esses caras que estão... Sei lá, eu fico até ansioso de falar. A quantidade de gente que perdeu o emprego na minha volta, na tua volta, é desesperador. O que a gente pode falar de animador para essas pessoas que estão aí no mercado de trabalho disponíveis para que façam uma retomada, se qualifiquem, se empoderem? O que a gente pode deixar de dica para eles? Né? Então, Marcelo, a gente vive hoje, quando a gente fala nessa parte de emprego no país, né, sem entrar no viés político, mas toda a polarização que existe hoje, né, simplesmente dois lados, e acaba meio que as pessoas diminuem o espectro de percepção do que está acontecendo, né? Então, independente de tudo que acontece, de todos os problemas, a gente vê que o Brasil tem tido algumas ações estruturais para o país muito boas, né? Então, isso faz com que a confiança lá fora cresça, que os investimentos comecem a chegar, e tudo isso é uma questão de tempo, de dar tempo ao tempo. Então, se a gente parar para fazer uma análise, por exemplo, a gente teve um boom de swap lá atrás, né? Um crescimento gigantesco. Aí você teve uma queda, a recessão, o problema da crise agora. E aí você começa a ouvir notícias de que swap está retomando, ampliou o calado, consegue receber agora o maior navio de containers. Algumas empresas ampliando suas plantas, ampliando a planta de containers, a possibilidade da retomada da produção de navios, né, do estaleiro. Então, são coisas que às vezes parecem estar distantes, mas que têm impacto direto na sociedade no dia a dia. Porque para uma indústria dessa vir para cá, uma empresa dessa poder crescer, ela precisa ter uma série de outras, né, de outras pessoas e serviços de mão de obras no seu entorno que vão fazer com que isso aconteça. Ao mesmo tempo que a gente ainda mantém o curso do país, no país não, mas no mundo, numa pandemia, né? E aí você vem com a história do trabalho remoto. Essa moçada larga muito na frente. Muito na frente. Com tecnologia, o que a gente viu, por exemplo, voltado para a educação, que é a nossa área, né? Principalmente das escolas do ensino médio, de professores com dificuldade, os próprios alunos ajudando os professores durante a aula, às vezes com tecnologia. Eu estou falando do ensino médio e você tem isso na escala de todo o ensino. Então essa moçada larga muito na frente. O cara que tem uma formação, que está numa empresa, que foi para um home office, ele vai lidar muito mais fácil, né? E às vezes até o fato de ainda não ter uma família constituída, de trabalhar, de entregar, do que talvez uma pessoa mais madura, com família, 2, 3 filhos dentro de casa, uma estrutura para poder... Então, são coisas que na balança pesam muito. Pesa bastante, né? Então, o fator home office, que a maior parte das empresas teve aí o ano de 2020 todo, né? Recebendo meio que a força, a necessidade, a fórceps, né? A necessidade de se estruturar. Então ela foi se estruturando e aí de repente você vê grandes escritórios dizendo, peraí, por que eu pago um baita de um aluguel, tem uma baita de uma estrutura física, né? Uma baita de uma estrutura, se eu posso reduzir isso para uma estrutura de home office e de repente ampliar o número de colaboradores que eu tenho. Então, muitas das empresas trocaram custos fixos
por ampliar a mão de obra, ou seja, melhorando o serviço, melhorando produção. E isso, obviamente, que impacta É o número que o governo está lendo. Impacta. Fora isso, a quantidade de pessoas que perderam seus empregos, né? Mas num determinado da vida olharam e falaram, opa, peraí, então tá na hora de eu seguir os meus passos agora, eu vou empreender. E estão empreendendo, em especial no ramo de alimentação, estão gerando emprego. Fale! Né? Faça o seu jabá, diga aí. Estão gerando O emprego. professor está empreendendo um negócio bacana aqui. Quem é de Recife, quem está aqui por Piedade, Candeias, Boa Viagem, conta aí, conta. Então, a gente tem, eu e meu sócio, que é meu cunhado, né? Nós temos uma distribuidora de camarões, que é a Dom Camarões. Mas peraí. Só delivery, a gente faz... Não é camarão, é camarão, tá entendendo? Camarão é de que nem 20 centímetros, 30 centímetros. Camarões grandes, né? Camarões Então, de extrema qualidade. exato. Então a gente diferenciado. procura trabalhar com um produto de altíssima qualidade e com preço justo. Então, no processo de delivery, então a gente faz a entrega porta a porta. Por que delivery? Porque o custo é muito mais baixo do que eu ter uma loja montada com prateleira, né? Então eu consigo ter uma equipe de entrega e consigo fazer entrega. E fora isso, a gente abriu recentemente agora, tem um mês de inaugurado, uma pastelaria, aí sim, com espaço físico, que é o Terraço Setúbal, né? Que é o Terraço Setúbal, então você vê o porte físico dos professores, né? A gente é tudo fraco de comer camarão, entendeu? Então, a ideia é essa, é de poder empreender, né? E você sente esse poder hoje. Muito. Você, como um consultor, como professor, como gestor, e hoje, gerindo o teu negócio, que é um negócio de alimentício, você enxerga nesse momento terrível que a gente está, esse avanço, enxerga? Muito. Tá feliz? Muito, tô feliz. É uma construção, precisa ter tempo de maturação, mas eu tô muito feliz. É algo bacana, né? E aí você, dentro, por exemplo, desse ramo, você consegue enxergar nas pessoas o fato de estar todo mundo muito trancado, a necessidade de ir para um espaço que atenda às exigências de segurança, tudo, que esteja seguindo o protocolo de higiene ambiental, né? O protocolo sanitário. E aí a felicidade que é das pessoas, né? Sem falar que a alimentação, comer é um dos prazeres da vida, né? Então acho que isso une muito a vontade que eu tenho, que é de empreender, que é de estar trabalhando. Não deixei a educação, muito pelo contrário. Continuo trabalhando, são negócios que eu consigo tocar sem a minha presença física. E aí é onde entra a questão do empoderamento. Isso não quer dizer que eu não vai estar lá. Talvez você vá na pastelaria e vai me ver lá, né? Mas é um negócio que vai rodar sem a necessidade de eu estar lá presente. Então isso passa por quê? Por qualificação, por organização, utilizar as ferramentas corretas. Método. Né? Método, principalmente. Quer dizer, você não dá só uma consultoria no Sebrae e depois faz tudo diferente aqui do outro lado. De jeito nenhum. A gente fala e faz o que a gente ensina. Exatamente. Serve para o professor de sala de aula, serve para o consultor de empresa, serve para você que está aqui compartilhando teu conhecimento com o pessoal da TV Tudo Ensino, do Tudo Ensino. Então, essa história, ela vai muito mais além do que a gente pode falar. Se você tivesse que dar uma dica de ouro para o cara que quer hoje crescer, melhorar na sua carreira, não digo nem, pode até crescer na mesma empresa, aproveitar as oportunidades que ele eventualmente tem na mesma empresa, o que você diria para esse cara em poucas palavras? Marcelo, qualificação. É incrível como a gente não consegue, no Brasil, eu vou tentar resumir. As pessoas querem o melhor resultado no menor tempo, com o menor esforço possível. Não dá. O esforço é necessário, né? Comecem a interpretar a sua graduação, por exemplo, como a base da sua formação profissional. E a galera leva muito no vai da valsa, não, depois a vida me ensina, não pode ser assim. Vai aprender, vamos fazer uma reflexão com outros países, né? Então, eu acho que isso vale muito a pena. Então, de forma geral, a qualificação vai abrir um negócio? Estude sobre o negócio. Você que é professor, que está dando aula em casa, não é simplesmente pegar o computador e ligar a câmera. Vai entender sobre som, sobre iluminação, posicionamento, a forma de falar, para onde olhar, vestimenta, ferramentas para serem utilizadas. Existem ferramentas hoje que independente da plataforma que você use no seu estabelecimento educacional,
que você consegue formar grupos de debates, grupos de trabalho, fazer pesquisa online, na hora. Então, são ferramentas. Agora, você precisa ir buscar informação. Está disponível para aquele negócio entrar em você, né? É aquela história que a gente estava falando, a gente estava falando aqui antes do programa, né? Hoje o pessoal quer muito assim, como é que eu faço isso? Acha que vai lá na busca como se tornar um milionário. E vai ter o resultado. E tem gente que compra esse curso. E tem gente que compra. E tem gente que compra. E caro, viu? Caríssimo. Né? 6 em 7? 6 em 7. 6 em 7, por aí. Então, vai. assim, muitos. E aí, vai dar certo? Cara, vai ter que ter esforço. Você vai descobrir que não é uma fórmula mágica. Que você vai deitar, não, comprei e vai acordar milionário. Não. Tem todo um processo para ser implementado, tem toda uma estrutura para ser criada. Tangibilizar sonhos dá trabalho. Muito. Não é tirar da nuvem aquele negócio que é sonho e fazer aquilo ter um corpo, fazer aquilo ter um... Né, ser tangível, ter um... É difícil, não é para todo... E outra, também não é para todo mundo, não é? Não é para todo mundo. E, por exemplo, conhecimento não é tangível. Não é. Né? Como é que você tangibiliza conhecimento? É muito difícil. E a fórmula matemática para isso que eu ainda não testei. Mas dizem que tem, eu ainda não peguei ela na mão não. Mas se tem, eu ainda não mexi. Então, eu quero aprender sobre filosofia. Onde está a filosofia? Não tem. Filosofia está na linha do tempo. Está com aprendizados, está com percepções, está com a vivência, está com tudo. Então, assim, se eu tivesse a regra de ouro é conhecimento, capacitação, qualificação, educação. Não tem como. Não tem como. Qual é a principal competência do amanhã para essa moçada que está aí? A gente tivesse que... Tem várias, né? A Organização Mundial diz que tem 20 e tantas competências, mas uma única, se você acha que você valorizaria num currículo que chegasse na sua mão, fala, pô, isso aqui é interessante. Uma competência, cara, eu acho que mais do que nunca é o relacionamento e a adaptabilidade. Você conseguir se adaptar aos diversos cenários, às diversas mudanças, porque hoje tudo muda muito rápido. E você precisa se adaptar. Foi a primeira, né? A primeira do ranking lá da Organização Mundial é a adaptabilidade. Que massa, porque eu nem cheguei a ver. Então, aí depois vem empatia, vem... Que acho que está muito relacionado a relacionamento, né? Relacionamento interpessoal, aí capacidade auditiva e escutativa, né? Para você escutar as pessoas. Solucionar problemas complexos. Não, problema. Porque ninguém mais tem problema comum, ele só tem problema complexo. Exato. E por aí vai. Quando você fala em escutar, cara, aí a gente entra, né? Meu avô já falava, você tem 2 orelhas e uma boca, então não precisa a Organização Mundial dizer isso, né? Nossos avós já diziam. A escuta é sempre muito positiva, ela traz muito benefício. E a questão dos problemas, eu vejo muita gente, por exemplo, reclamando, cara, eu trabalho numa empresa, tem muito problema. Cara, você tem que dar graças a Deus que tem, porque se não tiver problema, eles não vão precisar mais de você. Né? Os gestores precisam entender, as pessoas precisam entender que quando você é contratado para ser uma peça solucionadora. E se a empresa não deixa você solucionar? Então, cara... Eu vi essa semana uma boa. O que adianta a gente contratar gente inteligente se quando ele chega aqui a gente não deixa ele trabalhar? Aí vai muito da cultura. Ali de 25 mil. Estamos terminando, viu, Denis? Estamos acabando, né? Então, assim, vai muito de empresa para empresa. Às vezes você tem uma cultura que é muito fechada. Você tem pessoas ótimas trabalhando, mas a empresa tem uma cultura de que não. Quem determina como vai ser feito sou eu. Tá errado? Não tá. É uma forma. Porque se tivesse errado, a empresa não estaria aí. Né? Então, assim, são formas de conduzir. Né? Talvez eu conduzisse dessa maneira. Não. Eu gosto de escutar, gosto de colocar em discussão, né? Já dizia, né? Como são inteligentes as pessoas que só concordam comigo. Eu não gosto que só quem concorda comigo. Eu quero pessoas que discordem do meu posicionamento, né? Porque se todo mundo só concordar, você vai para como é que você vai ter outra percepção? Eu quero estar discutindo com você, né? E falar para você, ó, esse microfone aqui é verde. E você vai olhar para mim assim e falar, não, Kenis, é preto. E a gente vai discutir, mas você esteja com a mente aberta de falar, pô, por que o Kenis está achando que esse microfone é verde?
né? Claro. Não só simplesmente bater, porque talvez o lado que eu esteja olhando no microfone Seja não tá, verde. tá, pessoal? Seja verde, o que você tá olhando é preto. Então depende muito da percepção, né? Do prisma, de como você tá vendo aquela situação. Então, se você é muito fechado, às vezes você acaba não percebendo e perdendo uma oportunidade por causa disso. E quando você se permite escutar, né? E de repente mudar a sua posição, você consegue enxergar de forma diferente e às vezes ter uma solução melhor para isso. É o que a gente fala muito nas discussões de case, em cursos de pós-graduação, né? Às vezes você chega lá com um problema financeiro enorme e fala, eu segui aqui pelo meio. Aí o teu amigo pega e fala, mas eu tomei o caminho pela esquerda. Aí o outro pega e fala pela direita. Estão errados? Não, são caminhos diferentes. Mas de repente você vai descobrir que tinha um caminho da direita que você nem sabia que existia. Né? Então isso que é legal, conseguir aprender com os outros, né? Com o que está à sua volta. Então mantenha o seu prisma aberto, o seu espectro de percepção aberto, né? Tira o cabresto, não olha só para o lado, você tem que olhar o que está acontecendo à tua volta. Eu acho que é isso. Perfeito. Então, podemos encerrar? Vamos embora. Se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, dê tua rede social para as pessoas entrarem em contato contigo. Quem quiser falar comigo no Instagram, @KenesBonatti, é fácil de achar, KENYSBONATTI. Vai achar e por ali você vai conseguir acessar minhas outras redes sociais, meus contatos, telefone, e-mail. Então fica fácil de me encontrar. Vai no card também aqui embaixo. Fechado. Então tá bom? Beleza, pessoal. Professor, muito obrigado por ter vindo, aceito de imediato o nosso convite. Vamos encerrando essa participação no programa número 6, é o programa que abre o mês de junho, né? Abre o mês de junho com o primeiro programa falando sobre crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, empoderamento pessoal. Beleza? Grande abraço a todos. A gente se vê em breve. Até já. Valeu. Tchau, tchau.